Boa noite, meus irmãos, mais um culto de oração. A gente está aqui junto para refletir um pouco na palavra do Senhor e para orar. Depois, por alguns motivos de oração, alguns motivos de gratidão. Queria começar a mensagem de hoje contando uma história pessoal. Assim que nós casamos, Amanda e eu, nós morávamos em Campinas. Nós trabalhávamos na igreja lá e a gente morava lá em Campinas. E a gente teve o privilégio de receber, logo no começo do nosso casamento, a visita de uma amiga missionária. Uma missionária na Bahia, ela veio para ver como é que estava a nossa vida nova, a nossa casa, para conversar um pouco, matar a saudade, que há algum tempo a gente já não se via. E nessa visita, a Amanda decidiu fazer um almoço daqueles dos bons mesmo. A Amanda fez um belo almoço, a gente preparou a mesa na varanda de casa, e a gente sentou, comeu, conversou, e logo depois do almoço, o que sobrou? A louça. Todo bom almoço termina com uma louça melhor ainda, não é assim? E aí, a minha amiga, como sempre foi, e é até hoje, muito prestativa, foi até a pia para lavar a louça. Eu falei, não vai lavar a louça, não vai lavar a louça, vai para a mesa conversar com a Amanda. Ela, não, eu vou lavar. Pegou a esponja, só que não tinha detergente. Ela olhou para mim e falou assim, amiguinho, acabou o detergente? Eu rapidamente respondi, acabou. Aí ela desistiu, né? Não tinha as ferramentas necessárias para concluir a atividade dela lá. Ela foi para a mesa e começou a conversar com a Amanda. E eu, rapidamente, assim que ela virou as costas, eu fui, abri um armário, peguei um detergente novo e comecei a lavar a louça. Parece que ela ouviu o barulho da água e ela veio. E aí ela virou para mim e falou assim, amiguinho, você mentiu para mim. Naquele momento, uma sensação de tristeza e de culpa, porque eu reconheci, cara, eu menti, é pecado, mentir é pecado. Tomou meu coração. Até hoje, eu olho para essa história parece boba, né? Mas foi uma história que me marcou, uma história que eu lembro sempre do peso do pecado. E até hoje eu fico pensando, por que será que eu menti? Qual foi o motivo pelo qual eu menti? Ultimamente eu tenho lutado muito contra o pecado de orgulho. E por causa do meu orgulho, eu tenho tentado passar para as pessoas uma imagem minha, eu quero que elas tenham uma imagem minha, que seja uma imagem de um bom homem, de uma pessoa grandiosa. E por causa disso, desse pecado, do orgulho, o Senhor tem me massacrado, tem me moído. E eu tenho aprendido muito a como matar esse pecado com a palavra de Deus. E olhando para esse tratamento agora, anos depois que essa história aconteceu, eu percebo que o motivo pelo qual eu menti para ela é porque eu queria passar a imagem de um bom anfitrião. Eu queria que ela saísse da minha casa falando assim, nossa, o Silas me recebeu tão bem. Eu queria a aprovação dela. Olha o que o pecado nos faz. E o pecado é irracional. Ele nos faz escolher algo que nos dá prazer em lugar de obedecer ao Senhor. Hoje eu percebo que naquela história eu escolhi ser reconhecido como um bom anfitrião, em lugar de ser reconhecido como um filho obediente de Deus. Eu contei essa história para te mostrar algo sobre a realidade do nosso pecado, do seu pecado. Nós, quando pecamos, não fazemos isso no susto. Nós sempre temos um motivo. E esse motivo sempre está ligado a algo que nós amamos muito, algo que nós queremos muito. E essa coisa que nós amamos muito e queremos muito, ela nos faz optar pelo irracional. Ela nos faz optar pelo pecado. Hoje eu quero te mostrar que o seu pecado, ele sempre é motivado por alguma paixão, a qual você deve descobrir e você deve lutar para matar essa paixão, para substituir essa paixão por Jesus, por paixão por Deus. E assim, só dessa maneira você vai conseguir desfrutar a verdadeira alegria em ser obediente ao Senhor. Então, vamos olhar isso na Bíblia a partir da história de Jonas. Nós vamos ler apenas 3 versículos agora. Jonas 1, 2 e 3. Está escrito assim. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi em direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. A história de Jonas, ela sempre tem sido usada para contar para criança, não é? A gente sempre pensa em história de Jonas em classinha de criança, e aí tem aquela imagem, né, do Jonas no peixe, o Jonas orando dentro do peixe.
E a gente só conta essa história para criança, mas a história de Jonas ela traz uma verdade extremamente profunda. A verdade de que o nosso coração ele é levado para o pecado por causa de nossas paixões. Existem coisas que nós amamos mais do que a Deus. E essas nossas paixões, elas são tão grandes no nosso coração que nós preferimos elas do que a própria vida. É isso que a mensagem de Jonas vai nos ensinar. Ela vai nos mostrar que a nossa batalha contra o pecado, contra a desobediência, não se dá em fazer ou não fazer. A nossa batalha contra o pecado e contra a obediência é algo muito mais profundo. É algo que mostra quais são as nossas reais paixões, aquilo que nós guardamos e amamos muito em nosso coração e como nós vamos fazer para satisfazê-las. A história de Jonas, ela começa com uma mensagem clara. O Senhor dá uma ordem extremamente clara a Jonas. Jonas, apronte-se, levante-se e vá até a cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade chegou até mim. Eu tenho visto que esse povo é extremamente mau. A mensagem que Jonas devia de levar era uma mensagem fácil. Era uma mensagem de juízo. Jonas não é enviado a Nínive como um pregador de arrependimento. Deus não fala assim, ó, vai lá, vê se o povo se arrepende, vai lá, toca uma musiquinha enquanto você prega, faz um apelo. Não. A mensagem de Jonas é, vai e pregue contra ela, porque a maldade chegou até mim. Jonas, ele é mais parecido com um oficial de justiça, que bate na porta da pessoa, entrega o envelope e fala assim, você está sendo intimado, você tem que comparecer diante do juiz, você tem uma falta, você infringiu a lei e agora você vai pagar por ela. Essa era a tarefa de Jonas. Se a gente for parar para pensar, a tarefa de Jonas é uma tarefa que alguns de nós gostaríamos. A Assíria, na realidade Nínive, né, que ficava dentro da Assíria, era um povo extremamente mau, um povo ímpio, um povo reconhecido por sua violência. E agora Jonas está sendo chamado para pregar o juízo de Deus contra aquela nação. Quem não gostaria de ter o aval de Deus para pregar desgraça para quem não gosta? Quando nós olhamos para o versículo 3, nós tomamos um susto. Porque mesmo que a mensagem que Jonas tinha que levar para Nínive, uma mensagem de juízo, fosse algo que seria agradável para os israelitas, algo que os israelitas gostariam de fazer, Jonas desobedece ao Senhor. Ele, em vez de ir em direção a Nínive, ele se apronta e desce para Jope para ir em direção a Tarsis. Jonas não somente desobedece ao Senhor, mas ele escreve esse relato mostrando que o seu coração se enrijeceu. O seu coração se endureceu para o Senhor, que ele começou uma descida de rebeldia. Ele começou a descer as escadas da rebeldia. O texto bíblico mostra Jonas descendo constantemente. Ele fala assim, e Jonas decidiu se rebelar contra o Senhor, né? Decidiu fugir do Senhor, e ele desceu ao porto de Jope. Ele desceu ao barco. No barco, ele desceu ao porão do barco. E no capítulo 2, versículo 7, diz que Jonas desceu às profundezas do mar. O que motivou o coração de Jonas a se enrijecer tanto, a ponto de descer ao fundo do mar? O que motivou o coração de Jonas a desobedecer ao Senhor? A resposta para essa pergunta não aparece nos primeiros capítulos, só vai aparecer no capítulo 4, versículo 2 e 3. Olha só por que Jonas decidiu fugir para Tarsis. Olha só o que está escrito, Jonas 4, versículo 2 e 3. Então orou o Senhor. Antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo eu fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. Jonas fugiu para Tarsis em desobediência porque ele não queria que Deus perdoasse aquele povo. Será que falta de misericórdia foi o que motivou Jonas a desobedecer ao Senhor? Não. Falta de misericórdia é outro pecado. Falta de misericórdia é outra desobediência. Na realidade, Jonas amava mais o seu povo e a sua reputação do que o Senhor. Jonas amava mais o seu povo porque ele sabia que se Deus restaurasse Nínive, Nínive seria um instrumento usado por Deus para destruir a sua nação, para julgar o pecado do seu próprio povo. Jonas sabia. E ir até Nínive e pregar com a possibilidade de Deus perdoar era algo terrível para Jonas. E Jonas também amava a sua reputação. Ele sabia que se ele fosse a Nínive, em nome do Senhor, e dissesse, em 40 dias essa cidade vai ser destruída, e a cidade não fosse destruída, ele ia perder a sua reputação como profeta do Senhor, porque ele ia ser reconhecido como um falso profeta. Agora, entendendo as motivações de Jonas, nós chegamos na grande lição que eu quero trazer nessa mensagem hoje.
O nosso coração, ele sempre é movimentado por nossas paixões. E quando pecamos, o motivo do nosso pecado sempre está ligado a alguma paixão pessoal. Algo que nós amamos tanto, que estamos decididos a trocar a felicidade com Deus pelo prazer do pecado. É algo que nós amamos tanto que nós optamos pelo irracional, que nós optamos pelo pecado. Você tem paixões. Eu não estou perguntando se você tem ou não, eu tenho certeza, todos nós temos paixões pecaminosas, que precisamos descobrir e precisamos matá-las. Nós precisamos trocá-las pela paixão por Jesus, precisamos trocá-las pela paixão por Deus. E nesse momento, a história de Jonas, ela abre os nossos olhos e ela nos mostra, nós sempre somos movimentados por algo que amamos. Você acorda pensando naquilo que você ama, você dorme pensando naquilo que você ama. Você trabalha para conquistar aquilo que você ama. As suas reações grosseiras são para defender aquilo que você ama. As suas atitudes egoístas são para conquistar aquilo que você ama e que você não quer dividir com ninguém. O seu orgulho é uma manifestação de paixão por si mesmo. Você quer ser reconhecido como alguém do jeito que você quer, você se acha melhor que os outros porque você é apaixonado por si mesmo. O seu coração é movimentado por suas paixões. Só que as nossas paixões, elas não só nos motivam a pecar. Nós sabemos que o pecado, todos nós sabemos que o pecado sempre causa dor. E nós fugimos dele. Como bons cristãos, nós buscamos obedecer o Senhor e a sua palavra. Mas agora, por que quando nós obedecemos a Deus, nós ainda continuamos infelizes? Nós sabemos que o pecado traz dor e tristeza. E nós sabemos que a obediência a Deus, ela traz felicidade e satisfação. Mas por que ainda nos sentimos infelizes quando somos obedientes? Você já foi obediente a Deus e se sentiu infeliz? Você teve que escolher algo, mentir ou não mentir, ser egoísta ou não ser, passar alguém para trás ou não, fazer algo pecaminoso ou não, e aí você decide, não, eu vou obedecer ao Senhor. Mas logo depois bate uma tristeza, você não se sente satisfeito. Por que isso acontece? Isso acontece por causa das suas paixões. Você continua amando aquilo. Mesmo que você tenha obedecido, você não consegue desfrutar da felicidade da obediência, da satisfação da obediência, porque no seu coração aquela paixão ainda reina. Hoje eu quero te mostrar que conhecer as suas paixões, aquilo que movimenta o seu coração, aquilo que você realmente ama, vai te ajudar a lutar contra o seu pecado. Vai te ajudar a viver uma vida de santidade. Mas não só te ajuda a viver uma vida de obediência ao Senhor e à sua palavra, mas vai te dar felicidade. Depois de ser obediente, você vai ter felicidade, vai ter satisfação. Eu quero te lembrar agora da mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. A culpa pelo seu pecado, ela foi levada na cruz. Jesus pagou esse preço. E a ressurreição nos lembra que nós temos a possibilidade de uma nova vida com Jesus. Nós fomos mortos com Ele na cruz e agora ressuscitamos para uma nova vida. E não é uma vida de tristeza obediente. É uma vida de obediência feliz. É uma vida em que nós nos submetemos ao Senhor porque reconhecemos que Ele é o objeto do nosso amor, que nós fomos amados por Ele e agora nós temos a possibilidade de amá-lo de volta. E de que Ele tem que ser o único Deus do nosso coração. Ele tem que ser a nossa maior paixão. E aí, com isso, nós temos satisfação. O Evangelho nos mostra que nós temos a possibilidade de novos recomeços. A morte e a ressurreição de Jesus, ela nos garante novos recomeços. Você, hoje, pelo poder de Jesus, tem direito a um novo recomeço. Mas não só isso. O poder de Deus, ele está em nós, para que nós reconheçamos quais são os nossos pecados e tenhamos força para vencê-los. Ele nos dá poder para a gente reconhecer quais são as nossas paixões e poder para que a gente destrone essas paixões pecaminosas que estão nos afastando dele. O Evangelho é fantástico. E por causa do Evangelho, eu e você, nós conseguimos viver uma vida feliz. Se você me ouviu até agora, você deve estar se perguntando, Silas, eu reconheço, os meus pecados sempre têm um motivo. Só que às vezes eu não sei qual é. Eu sei que eu tenho paixões pecaminosas, eu sei que eu sou egoísta, eu sei que eu sou iracundo, eu respondo às pessoas com grosseria, eu tenho problema com pornografia, eu tenho problema com mentira, eu sou desonesto no meu trabalho, eu sou desonesto com os meus filhos, com a minha esposa. Mas por que eu faço isso? Como é que eu descubro qual que é a minha paixão? Para que eu substitua essa paixão por uma paixão por Jesus?
Essa é a grande pergunta. Como é que a gente vai fazer para vencer essas paixões? Para trocar essas paixões pecaminosas por paixões legítimas, por paixões que glorificam a Deus? Essa é a grande pergunta que a gente tem que responder hoje. Como nós vencemos paixões pecaminosas que nos levam para distante do Senhor e sempre nos causam dor? E para responder essa pergunta, eu quero te lembrar de uma situação que nos incomoda bastante. Você já foi ao médico com alguma dor, algum mal-estar, e aí ele mal olhou para você e já fala, é virose. Vai, manda você tomar um soro e ir embora para casa? Como é que você se sentiu quando o médico fez isso? Isso já aconteceu comigo, e quando aconteceu comigo eu fiquei pensando assim, o cara nem me olhou. Como é que ele pode dizer que é virose? Não fez nenhum exame, não fez nada. Esse médico não presta. Esse médico é superficial. Você também já se sentiu assim? Nós ficamos indignados quando diagnósticos superficiais são feitos da nossa saúde física. Mas infelizmente nós cristãos negligenciamos fazer um diagnóstico profundo da nossa saúde espiritual. Nós mal olhamos para nós e falamos, eu estou tranquilo, eu tenho esse pecadinho aqui, mas é só eu não fazer isso, é só eu não fazer aquilo. Nós temos diagnósticos superficiais e nunca chegamos na raiz do nosso problema, as nossas verdadeiras paixões. Descobrir a sua paixão é algo que vai exigir esforço e muita humildade. E agora eu estou te chamando para uma batalha que você vai começar ela, talvez vai começar ela hoje, e ela vai perdurar por toda a sua vida. É uma batalha que vai exigir esforço. É um esforço prazeroso. A vitória, ela fica cada vez mais legal quando tem mais esforço, né? Por isso é um esforço prazeroso. Mas eu quero te convocar para uma grande batalha. O nosso Deus, em Jesus Cristo, Ele não nos deu só o passaporte para o céu. Ele nos deu todas as coisas que a gente precisa para que a gente seja santo, para que a gente tenha uma vida de piedade. O Senhor em nós colocou o seu Santo Espírito, Ele deu a sua palavra e Ele nos colocou numa grande família chamada igreja. O Espírito de Deus em nós, Ele abre a nossa mente para que a gente compreenda que nós precisamos melhorar, que a gente compreenda quais são as nossas paixões. Ele ilumina o nosso coração, Ele ilumina áreas escuras do nosso coração e mostra, aquilo está fora do lugar. Isso deve ser jogado fora. O Espírito em nós faz esse papel. E aí, não para por aí. O Senhor, pelo Espírito, nos impulsiona aí para a palavra. Aí nós vamos para a palavra e a palavra nos mostra o que o Senhor pensa sobre o pecado, como vencer o pecado, o que eu faço que é pecado ou não. Às vezes eu nem sabia que era pecado e quando eu olho para a palavra, o Espírito abre meus olhos e fala, isso é pecado, muda. E essa caminhada de santificação ela não é uma caminhada solitária. O Senhor nos colocou numa grande família chamada igreja. E essa família, ela nos ajuda. Eu tenho um versículo que eu gosto muito e que as pessoas sempre falam só a segunda parte. Aquela parte assim, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Só que esse versículo, Tiago 5,16, ele começa assim. Confessem os seus pecados uns para os outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Esse versículo está intimamente ligado à nossa santificação. Deus nos deu um grande time, uma grande família, para que a gente não batalhe sozinho. Esse grande time, essa grande família chamada igreja, não só vai te ajudar a vencer o pecado, mas também vai te ajudar no diagnóstico das suas paixões. Conversando com pessoas. Essas pessoas elas podem ser usadas por Deus para te mostrar, olha, o seu coração ama mais isso do que o Senhor. E descobrir as suas verdadeiras paixões. Eu não sei se você já percebeu, mas uma pessoa que tem mau hálito, ela nunca percebe que ela tem mau hálito, não é? É assim. Os nossos pecados, eles são como um mau hálito. A pessoa que peca, ela às vezes não percebe, mas todo mundo em volta sabe que ela tem mau hálito, ela sabe que está pecando. Pessoas podem ser usadas por Deus para te ajudar. E nesse momento eu quero te dar duas coisas bem práticas para você fazer. Primeiro, você não vai conhecer as suas paixões pecaminosas, você não vai conhecer a sua verdadeira paixão se você não buscar o Senhor. Você precisa ter uma vida íntima de oração. Você precisa dizer, como o salmista disse, sonda-me, Senhor, mostra se tem alguma coisa ruim em mim, mostra, Senhor, aquilo que eu preciso consertar. E você precisa ter uma vida de leitura da palavra. A palavra, você precisa ter contato com a palavra para que a palavra te mostre. Você está pecando. O Senhor acha isso sobre o seu pecado. Você precisa vencer na graça do Senhor Jesus. Você precisa ter um contato com a palavra. Por isso eu quero que você faça um esforço de buscar o Senhor diariamente. A segunda coisa prática que eu quero te dar, e essa é bem prática mesmo,
Eu sei que você tem carregado, às vezes, culpa com o pecado, ou você não se sente feliz de ser obediente ao Senhor. Você tem sido obediente e a felicidade não chega. Por quê? Porque você ainda tem paixões pecaminosas que estão sendo guardadas e nutridas no seu coração. Para que elas sejam destronadas, eu quero te sugerir a procurar o seu líder de célula, a procurar algum cristão maduro e falar: olha, eu tenho essa dificuldade, ore comigo, me ajude, me mostre, eu ainda não descobri qual que é a minha real paixão. Eu quero que você me ajude em oração, que você me aconselhe para que eu descubra aquilo que tem movimentado meu coração para desobedecer ao Senhor. E eu quero ser curado. E aí a gente vai praticar aquilo que Tiago 5,16 diz. Confesse os pecados uns pelos outros, ora uns pelos outros, para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Vamos orar? Senhor, o nosso coração é motivado por várias coisas e muitas dessas coisas são pecaminosas, nos afastam do Senhor. Nos ajuda a descobrir quais são as nossas verdadeiras paixões. Senhor, nesse momento eu te peço para que a graça do Senhor, por meio do Espírito Santo, abra nossa mente para que a gente perceba que o nosso coração ele é pecaminoso e nós não pecamos por susto. Nós temos alimentado algo que nos afasta do Senhor, assim como Jonas fez. O seu nacionalismo e a sua vontade por preservar sua reputação fez com que ele decidisse desobedecer o Senhor. Senhor, o pecado sempre nos causa dor. E, Senhor, nós queremos viver uma vida de obediência e de felicidade. Pai, sonda o nosso coração. Mostra para nós paixões que nós precisamos matar. Senhor, nos mostra paixões que precisam ser substituídas pelo amor incessante, pelo amor fervente pelo Senhor. E, Pai, usa a tua igreja para fazer isso. É isso que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento eu quero te sugerir a colocar nos grupos da igreja ou enviar para os líderes do Ministério de Oração os seus pedidos, os seus motivos de gratidão. E faça isso que eu falei. Procure o seu líder de célula. Semana que vem a gente vai ter célula. Procure seu líder de célula, bata um papo com ele. Olha, eu quero descobrir o que tem me afastado do Senhor. Peça para ele oração e caminhe juntos para se parecer mais com o nosso Senhor Jesus. Um grande abraço e até o próximo culto no domingo.